Que a graça e a paz do nosso Deus continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Quero começar agradecendo por você que esteve intercedendo pela nossa viagem. Fomos muitíssimamente abençoados, sem tempo para pensar em quase nada. É bom você ter trabalho, não é? Mente vazia. Quando os filhos de Deus vieram diante de Deus, e junto com os filhos de Deus veio um ex-filho de Deus. Meu pai, dá para ser ex-filho de Deus? No sentido da comunhão, sim. Estava lá Satanás, no meio daqueles que ainda tinham comunhão com Deus, e o Senhor pergunta para ele: onde você estava, criatura? Ele disse: perambulando sobre a terra. Quem não tem nada para fazer, vive perambulando. E quem perambula, xereta na vida dos outros, fala mal da vida dos outros e atrapalha a vida dos outros. Porque foi exatamente o que Satanás fez com a vida do Jó, o homem que Deus disse que era íntegro e reto. Então, eu quero agradecer a você, porque demos conta de fazer muitas coisas que tínhamos para fazer. Estávamos ali, o Levi, da Isabela, está ali o Levi, e o Lucas Schlitter, que está lá no som. Passamos por Regente Feijó, e o Levi e o Lucas foram instrumentos de Deus para dar uma boa arrumada ali no novo templo da SEAC, Regente Feijó, Espigão. Depois fomos para Sorocaba. Lá em Sorocaba, graças a Deus, como eu tenho dito, a igreja tem ascendido, e fomos surpreendidos. Pastor Rafael com Covid, a pastora Marie, pastor Rogério. O Covid chegou na SEAC Sorocaba, mas graças a Deus ninguém foi nem para o hospital. Isso vale um aleluia ou não? Ninguém sequer precisou ir para o hospital, só tomando os medicamentos, e graças a Deus todo mundo bem. Depois partimos para São José dos Campos, encontramos lá pastor Emerson, pastora Cristiane, e quero destacar o filho deles, adolescente, João Lucas. Quem se lembra do João Lucas? Todo João Lucas é uma bênção. O João Lucas está em São José dos Campos como se já estivesse há muito tempo. Minha maior alegria foi vê-lo muitíssimamente bem. Ele já faz parte daquela cidade. E o pastor Emerson e a pastora Cristiane são tão abençoados que a sogra estava com eles lá. Olha que maravilha. E pensa numa criaturazinha querida. Sabe aquelas senhorinhas que você vê assim, que é tipo a dona Naná, minha mãe? Quem conhece minha mãe? É uma comédia, a dona. Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e ela só fica dando testemunho do que Deus faz. Como é bom estar perto de gente que fica evidenciando a grandeza de Deus. É maravilhoso, irmãos. Você pode até estar desanimado, você começa a se animar. Agora, quando você está perto do murmurador, do reclamador, a gente vai ficando meio azedo, né? Fique longe de gente azeda, se você não tiver poder para desazedá-los. Amém? São José foi um bom tempo, e graças a Deus estamos de volta. Estou esquecendo um detalhe. Em Sorocaba, passei 6 horas e meia mais ou menos na casa do pastor Fábio e a pastora Fabiana, que é o casal que também congregou na mesma denominação que o pastor Rafael e a pastora Marie nasceram, e passamos ali 6 horas e pouco conversando, e eles serão os pastores que virão para Regente Feijó, para estarem juntos com os pastores Luiz Carlos e Fátima. A obra está tomando corpo, está avançando, está crescendo, mesmo em meio à pandemia, e agora vai ser necessário um pastor, como diz o pastor Luiz Carlos, melhor do que ele, com mais experiência, mais preparado. Irmãos, é uma coisa tremenda. A maioria dos pastores, infelizmente, eles restringem a obra de Deus, porque eles têm medo de perder aquilo que não lhes pertence. A igreja não pode ser do apóstolo, não pode ser do pastor fulano, do pastor ciclano, a igreja é de Deus. E a maioria dos pastores tem um receio dos quintos dos infernos, de que venha alguém mais preparado do que eles. Pastor Luiz Carlos tem 6 anos de vida cristã, e absurdamente começou uma obra, e ela está crescendo. E ele então, já faz um tempo, pede que vá um pastor para lá. E agora chegou o tempo.
Você conseguiu me entender? Os pastores geralmente, se é alguém que sabe mais do que ele, não quer que venha. Ele pediu para que fosse alguém mais habilitado, mais preparado, mais gabaritado do que ele. Isso é motivo de nós darmos mais um glória a Deus. E é assim que nós vamos caminhando, irmãos. Uma denominação que não faz parte de nenhuma convenção, que não recebe dinheiro de lugar nenhum, que graças a Deus nunca foi contaminada com o dinheiro da corrupção, que escoa por todos os cantos do Brasil, o dinheiro da política. Graças a Deus, somos mantidos pela mão de Deus, como disse o Wendel, através da fidelidade do seu povo, mesmo não tendo nome nos envelopes, nem de dízimo e de oferta, nós vamos avançando por essa nação para a glória de Deus. E eu creio que nesse ano Deus fará coisas maiores do que o que Ele já tem feito até aqui. Pois bem, dado o relatório, se você não abriu ainda, abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo 29, para nesta manhã falarmos subordinado ao tema vida agradável ao Pai. Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Ninguém consegue ser perfeito, verdade, mas todo ser humano deve se esforçar para chegar o máximo possível próximo à perfeição. É o que ministrou aqui o nosso amado Wendel. Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai celestial. Ou seja, não se acomode com o seu estado de humanidade caída, mas busque crescer e assemelhar-se ao Deus Criador. João capítulo 8, versículo 29, você já abriu? E está escrito: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Oremos. Pai, muito obrigado, porque nesta manhã já podemos te adorar com os cânticos, já podemos levantar um clamor especial, já ouvimos o Senhor falando conosco de tantas maneiras. Muito obrigado pelos irmãos e irmãs que ocupam esse altar, que nos conduzem, ó Pai, em verdadeira adoração. Bendito seja o teu nome por cada filho e filha, que tendo vencido o medo, achegou-se a esta casa, para juntos te adorarmos e ouvirmos a tua voz. Obrigado, Pai, porque na nossa cidade, no nosso estado, nós ainda estamos podendo cultuar. E como já foi dito, e eu mais uma vez peço junto com a tua igreja, abra as fronteiras, ó Deus, da nossa nação, abra o entendimento da governança brasileira, dá-lhes a graça de atentar para o fato de que a maioria dos que estão trabalhando não estão contaminados, mas aqueles que têm se escondido são justamente os que estão sendo alcançados por essa praga. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, fala conosco, e assim como o teu Espírito capacitou Jesus segundo a sua decisão de te agradar, ajuda-nos a termos uma vida agradável a Ti, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Qual é o tema desse ano mesmo? Qual é o tema desse ano mesmo? Vivendo em paternidade, tornando-se cada dia mais parecido com o Pai Celestial. Então, essa palavra dita pela boca de Cristo, num dos momentos mais conflitantes da sua vida, você e eu sabemos que Jesus era terminantemente, constantemente, continuamente perseguido por escribas, saduceus e fariseus. A turma que era a mais religiosa, o pessoal que não saía do culto, o povo que congregava, que devolvia dízimo e também ofertava, eles eram os perseguidores de Cristo, porque eles faziam tudo mecanicamente, sem intimidade profunda com Deus. Se fosse nos nossos dias, nós diríamos que os escribas, os saduceus e os fariseus era aquela turma que sabia tudo de Facebook, de Instagram, das mídias sociais, sabia tudo, menos acerca da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu fico pasmo, irmão, que a gente pode falar isso aqui, culto após culto, vez após vez, e ainda tem nessa casa de oração gente que passa uma semana sem ler Bíblia, e gente que passa um dia inteiro sem orar, e que quando ora, ora só 5 minutos.
Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não serei cobrado por Deus de não ter ensinado o único caminho que satisfaz o ser humano: vida com Deus. Falta de pregação não é, falta de oração não é falta de vergonha na cara. E tomara que você fique vermelho nessa presença, né? Que fique vermelho nessa manhã, e se você ficar com raiva de mim, eu vou ficar feliz, se a raiva te mover a mudar de conduta. Porque se for só raiva por raiva, cuidado, a Bíblia diz: não fique irado sem motivo. Porque se você ficar irado sem motivo, você desagrada a Deus. E se o que eu estou te falando, a carapuça serve para você, vista e diga para você mesmo: vou mudar de vida. Antes que Jesus cante a música do Zezé de Camargo e Luciano para você: muda de vida ou vai me perder, seja comigo que eu sou com você. Você está perdido e não sabe o que quer. A Bíblia diz que se os filhos não pregarem, não clamarem, as pedras clamarão. E Deus clama de muitas maneiras, através de gente que nós nem imaginamos. E o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, e ficou dividido então no capítulo 59, no versículo 1 desse grande livro: não o braço de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Amados, não é novidade para ninguém que o Deus que se revela através da Bíblia Sagrada não tolera o pecado. Deus não tolera o erro. Deus não tolera o engano. Por quê? Porque Ele sabe que o pecado, o erro e o engano fazem mal para nós. Afinal, Deus é imutável, Deus não muda. Não é novidade para ninguém que Deus odeia o pecado. Não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso. Tanto que uma das primeiras coisas que uma pessoa que vivendo segundo a sua própria cabeça diz quando convidada para buscar a presença de Deus é: mas eu estou fazendo muita coisa errada, eu não posso ir com você agora, eu até queria, mas eu não posso me aproximar de Deus, eu não posso ir para o culto, eu não posso ir para o grupo familiar, eu não posso porque eu estou bebendo, fumando, prostituindo, dando calote, falando mal da vida dos outros, eu não posso, ainda não é a minha hora. Quem já ouviu essa desculpa? Essa resposta? Quem já deu essa resposta lá no passado? Então as pessoas sabem que o que é errado não agrada o Deus que ninguém nunca viu. O ser humano, de modo geral, sabe que o Criador não se agrada com a injustiça, o Criador não se agrada com o errado, com o engano, o Criador não se agrada com o leviano. E nesse dia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós queremos ampliar um pouco a nossa visão e também adequar o nosso comportamento como discípulos de Jesus Cristo de Nazaré e filhos do Deus Altíssimo. Aquilo que os falsos profetas que não têm rabo e não usam chifre e nem tridente querem, é que você seja um eterno dependente dEle. Todo falso profeta, todo falso pastor, todo falso pregador vai ministrar para as pessoas que abarrotam as igrejas vazias do século 21, que eles é quem são, e além deles só se vier alguém que um dia será. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você e eu somos reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que eu e você fomos separados para manifestar a grandeza de Deus.
Mas os falsos profetas querem que você acredite que se não for através deles, você não terá aquele acesso à presença de Deus. Os falsos profetas são que nem os falsos políticos brasileiros. Eles querem sempre que nós andemos pelo caminho da corrupção. O caminho da corrupção é aquele que eu sei que não posso chegar naquele lugar, então eu converso com alguém mais chegado da autoridade que já está naquele lugar, para que eu chegue então ali. E não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Deus quer de mim e de você. O irmão mais velho pode sim, no processo do discipulado, que é a ordenança de Jesus, conduzir o irmão mais novo até o colo do Deus Altíssimo, até os braços do Pai. Mas aquele irmão que está conduzindo o seu irmão mais novo até o colo do Pai, até os braços do Deus Altíssimo, não pode se tornar um ídolo na vida daquele que está sendo conduzido por ele. A honra, o respeito, deve fazer parte da nossa vida até com o pagão. Então honrar quem está nos servindo não é mais do que nossa obrigação. Agora, não é vontade de Deus que você e eu sejamos dependentes de ser humano nenhum. Posso ouvir um amém? A vontade de Deus é que você e eu cresçamos na dependência daquele que morreu na cruz do Calvário no nosso lugar e que deu o seu Espírito Santo para morar dentro de nós e nos conduzir ao centro da vontade do Deus Altíssimo. Aleluia! Então esta mensagem é para ensinar você, através das palavras de Jesus, que se você agradar ao Pai, sobre a sua vida não vale macumbaria, sobre a sua vida não vale feitiçaria, sobre você não pode habitar demônio, sobre a tua casa não vale encantamento. Agora, se você preferir ser sempre dependente de alguém ungido, então você vai viver o mecanismo da falsa religião. O mecanismo da falsa religião é eternamente dependente de alguém comedor de arroz e feijão como eu. Esse não é o projeto de Deus para a sua e para a minha vida. O projeto de Deus para a sua e para a minha vida é: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Deus Altíssimo quer que você brilhe, que você resplandeça. O Deus Altíssimo quer ser visto através da sua vida. Amém, Pedro? O Pedro falou: oh! E o texto sagrado que lemos, nesse texto sagrado que lemos, podemos ouvir Jesus Cristo afirmando que a presença, a companhia, o respaldo do Pai Celestial era com ele, estava sobre ele, por causa de sua correspondência ao amor incondicional do Pai. A presença de Deus, aquela que o Senhor disse que queria manifestar a Abrão, que tornou-se Abraão depois de andar na sua presença. Essa presença estava com Cristo. Jesus estava dizendo: eu fui enviado, mas aquele que me enviou não me abandonou. Eu fui enviado e aquele que me enviou está comigo. E Ele está comigo não porque eu sou queridinho. Ele está comigo não porque eu não tenha pecado, porque Deus precisa que você e eu tenhamos muito mais do que não ter pecados. Boa parte dos cristãos se satisfazem em pensar que, não, os pecados grosseiros eu já deixei. Não adultero, não encho a cara de cachaça, não roubo, e falar mal de alguém é só de vez em quando. Só não pecar não é suficiente para ter vida em abundância. É preciso ir além. Jesus disse: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro sua vontade como lhe agrada. Uma das áreas mais nevrálgicas da vida cristã é dízimo e oferta.
Interessante que boa parte dos pagãos bem-sucedidos fazem isso sem nenhuma tristeza. Boa parte dos pagãos bem-sucedidos tem instituições, ONGs, lugar onde eles investem um pouco do que eles têm para beneficiar quem não tem e também para marcar a história com as suas boas obras. Boa parte das pessoas que, acreditando numa doutrina que diz que é pela obra que somos salvos, eles então usam um pouco do que tem para servir o próximo, seja com cesta básica, seja com medicamento, de alguma maneira, essas pessoas fazem sem nenhuma dificuldade. Mas infelizmente muitos cristãos que amam a Deus, volta e meia tem dúvida nessa área. Sabe qual é o motivo? A prioridade não está sendo agradar ao Pai. Eu até faço, mas eu não faço do jeito que Deus quer. Eu faço por obrigação. E a Escritura Sagrada diz que quem faz por obrigação não agrada a Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. É a mesma coisa quando você vai socorrer um necessitado. Quando você socorre o necessitado para que você fique com a sua mente aliviada, o que você está fazendo diante de Deus não vale nada. Agora, quando você socorre o necessitado para vê-lo abençoado, então isso é agradável a Deus. É a mesma coisa quando você vai orar. Quando você vai orar e a sua preocupação é apenas com você mesmo, e você pede só para você mesmo, isso também é desagradável ao Pai. Porque o Pai ensinou através do Filho, que aquilo que você quer que o Pai faça para você, você deve pedir para quem? Para quem? Para o outro. Olha só que coisa interessante, quando você se coloca diante de Deus na oração de intercessão, o que você está pedindo para o outro vai chegar mais rápido na sua vida se você passasse o tempo todo pedindo para você. Quando nós paramos de nos preocupar tanto conosco, porque precisamos nos preocupar um pouco, porque se você não se cuida, você não vai cuidar de ninguém. Se você não se preocupa com você, você não vai se ocupar com ninguém, porque Jesus ensinou: ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. Eu sempre cumpro a sua vontade, não por obrigação. Eu sempre cumpro a sua vontade, não de qualquer jeito. Eu sempre cumpro a sua vontade, não para marcar o X no quadradinho da religiosidade. Eu cumpro a sua vontade como lhe agrada. Olha que coisa tremenda. Quando é que um pai e uma mãe ficam mais felizes? Quando dá uma tarefa para o filho, e o filho vai resmungando, murmurando, faz mal feito e blasfema? Ou quando o pai e a mãe dá a tarefa, o filho vai e faz cantarolando: minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti, faz de mim um vaso novo. Oh, meu Deus do céu, que sonho! Você dá uma ordem para o seu filho e ele vai cumprir a tarefa adorando a Deus, louvando a Deus. Não sonho. Qual pai aqui gostaria de viver isso na sua casa? Assim como você e eu, nosso Pai do céu anseia por esse dia em que para nós fazer a vontade dEle não seja só uma troca, não seja um peso, uma obrigação, mas seja cantando hinos de louvor, em tudo dando graças. Porque o Pai sabe que quando a minha e a sua vida ficar dessa maneira, vai ficar bem mais fácil para Ele nos abençoar. Vai ficar bem mais fácil para que aquilo que já está escrito no livro dEle se manifestar na sua e na minha vida. A vida de Jesus Cristo de Nazaré não se resumia apenas em não fazer coisas erradas. A vida de Jesus de Nazaré não se resumia apenas em não pecar, em não realizar coisas ilícitas. Aliás, para os religiosos, Jesus fazia um tantão de coisa que não estava certo. O quadradinho da religião
dizia que Jesus estava errado, porque ele dava atenção para as prostitutas, para os cobradores de impostos, e ele ficava curando aquele povo que não tinha nada para dar em troca para ele. Os saduceus, os escribas e os fariseus ficavam indignados, porque Jesus não estava nem aí para eles, e ficava cuidando daquele populacho, daquele povinho, como se fosse um povo de ouro. Na linguagem, na visão dos religiosos, Jesus só fazia coisa errada, mas na visão de Deus, o Pai é glorificado em tudo que Jesus fazia. Jesus Cristo procurava fazer a vontade do Pai exatamente conforme o gosto do Pai. Pergunta aí para o seu vizinho, o que você faz para Deus? É para Deus que você faz? Ou você faz para você mesmo? Irmãos, tudo bem, quando nós somos novinhos na fé, sem entendimento, nós vamos fazer motivado para que vejam o que nós estamos fazendo. Não é para que vejam as nossas boas obras, é para que vejam o que eu estou fazendo. Eu vou fazer porque tem que fazer, porque se não fizer isso, porque se não fizer aquilo, tudo bem. No começo da fé, tudo bem. Mas depois de 3 anos de convertido, continuar preocupado se as pessoas vão ver ou não, se vão agradecer ou não, se vão gostar ou não, isso é sinal de estar fazendo a obra do Pai, não para agradar o Pai, mas para agradar a si mesmo. E a obra do Pai não se resume ao trabalho eclesiástico, a vida na igreja. A obra do Pai inclui o seu trabalho, lá onde você tem um companheiro, uma companheira que é uma verdadeira praga. Sabe o que é um companheiro, uma companheira que é uma verdadeira praga? É aquela pessoa que enrola, não faz o que deve fazer, e quando você terminou o que você já tinha que fazer, quando o seu trabalho está todo feito, ele chega para o encarregado e fala, olha lá, está enrolando. Você devia colocar ele aqui para me ajudar, eu estou aqui sobrecarregado, olha lá, está matando. Quem está entendendo? Você glorifica o Pai quando esse tipo de pessoa é alvo da sua oração, da sua intercessão, do seu clamor para que ele se arrependa, se converta e viva. Você entristece o Pai quando no momento propício, junto com o encarregado, você só desce o porrete naquele filho das trevas, porque ele ainda não tem a luz, e quem não está na luz não pode praticar as obras da luz. E aí você que está na luz, junta-se com o chefe e pratica as mesmas obras daquele que está nas trevas, denegrindo aquele que está nas trevas e não pode manifestar as obras da luz. Quem está me entendendo? Aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que é da sua vontade e ainda faço conforme lhe agrada. Eu cumpro a vontade do Pai e cumpro de maneira que Ele se alegre comigo. Jesus Cristo procurava fazer a vontade do Pai, exatamente conforme o gosto do Pai. Jesus não se preocupava apenas em fazer o que o Pai Celestial queria. Ele procurava fazer o que o Pai queria, como o Pai faria, se estivesse no lugar dele. Olha, Jesus não apenas fazia a obra do Pai como o Pai gostava que ele fizesse, mas ele procurava fazer como o Pai faria se o Pai estivesse no seu lugar. Às vezes algumas pessoas perguntam para mim assim, mas como é que o senhor tem tanta paciência? Por que o senhor trata fulano, ciclano e beltrano assim? Porque é assim que o Pai me trata, é assim que o Pai o trata, e eu procuro imitar o Pai. Imitando o Pai nem sempre dá resultados imediatos, nem sempre dá os maiores resultados. Quer um exemplo? Como que Deus trata o ser humano? Com bondade, misericórdia, compaixão. Como que Deus é? Benigno, compassivo, assaz benigno, muito bondoso. A maioria das pessoas anda na vontade de Deus ou na vontade do diabo? Alô? Na vontade do diabo. A maioria dos crentes seguem o que Deus quer ou o que o Satanás quer? Pergunta para você mesmo, não olha para o outro. Então como é que nós vamos ser diferentes?
Como eu vou ser diferente se eu já recebi a revelação que Deus não me trata pelo que eu mereço, mas segundo a sua bondade e a sua misericórdia? Que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre a minha vida. Agora chega um tempo que Deus se apresenta para a criatura e diz: olha, quando eu te chamei você tinha 75 anos, e agora você está com 99, mas ainda anda sozinho. Seja perfeito, criatura, anda na minha presença. Ou seja, chega um tempo que Deus diz: agora basta. Jesus fazia o que fazia para agradar o Pai, como se o Pai estivesse no lugar dele. E existem pelo menos 2 tipos de filhos de Deus na terra. E com isso eu caminho para a virada final. Existem pelo menos 2 tipos de filhos de Deus na terra. Os que querem aprender a vontade de Deus para arrancar alguma coisa de suas mãos, e aqui se encontra a maioria. Os que querem aprender a vontade de Deus para arrancar alguma coisa de suas mãos. E eu acredito que aqui estão aqueles acerca de quem Jesus disse: mas Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer: afaste-se de mim, porque você fez, mas não andou na minha presença, porque você continuou no pecado, você continuou vivendo segundo a sua própria cabeça, você continuou sendo o norte da sua vida. Pelo menos 2 tipos de filhos. Vou repetir: os que querem aprender a vontade de Deus para arrancar alguma coisa de suas mãos, e o outro tipo, os que querem usufruir de tudo que o Pai tem e de tudo que o Pai pode fazer, mas querem antes e acima de tudo viver para alegrá-lo e para agradá-lo. Existem aqueles que querem aprender dele apenas para saqueá-lo. Existem aqueles que querem usufruir de tudo que ele tem e de tudo que ele pode, mas antes querem aprender a alegrá-lo e a agradá-lo. E aqui eu quero ler o texto que citei no início da mensagem. Jó capítulo 1, versículo 7 diz: então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que me ama e teme a Deus, que ama e teme a Deus, e se desvia do mal. Me ajude. Escolha o irmão mais querido que está do seu lado. Pergunte para ele: e se hoje Satanás se apresentasse diante de Deus, o que Deus falaria sobre você? Viu lá o meu servo Lucas? O que será que Deus ia falar? Viu lá o meu servo Leandro? Meu servo José? Meu servo de Souza? Viu lá o Rafael, o Daniel, o José, o João, o Joaquim? O que Deus poderia falar para o acusador a teu respeito? Ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. É o que o Pai quer falar acerca de todos nós. E a graça de Deus sem resposta, sem correspondência, não nos leva para esse lugar. A graça de Deus nos salva sem nenhum merecimento. A graça de Deus nos justifica, sendo que mereceríamos a condenação. Para chegarmos neste lugar, precisamos fazer alguma coisa para a glória de Deus. Então vejamos algumas atitudes de Jesus Cristo de Nazaré, que podem nos servir de norte, de bússola, de guia,
a fim de que nós nos tornemos mais parecidos com o nosso irmão mais velho. Algumas atitudes de Jesus nesse capítulo 8 de João, porque poderíamos encontrar centenas, mas vamos nos restringir ao capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. A primeira atitude de Jesus Cristo que eu quero compartilhar com você. A atitude de Jesus com os fracos, com os falhos, com os fracassados. A atitude de Jesus com esse tipo de gente era sempre de abrir os braços, nunca apontar o dedo. A atitude de Jesus com os fracos, com os falhos, com os fracassados, era sempre de abrir os braços, nunca de apontar os dedos. Versículo 7 do capítulo 8 diz: por que insistiram na pergunta? Os fariseus, os saduceus e os escribas eram sempre esses. Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Pegaram uma mulher adulterando, e ninguém adultera sozinho, não é? Só que levaram só a adúltera, não levaram o adúltero junto. E queriam pegar Jesus no contrapé. Então Jesus dá-lhes uma resposta: quem de vocês não tiver nenhum pecado, comece agora o apedrejamento. O texto sagrado diz que todos foram saindo, um a um. Você só tem direito de jogar pedra no outro se você tiver santo, 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 crente onipotente. Eu e você não fomos chamados para sermos juiz, muito menos caluniadores, fofoqueiros e difamadores. Desgraçado é o nascido de novo, que usa a sua língua para difamar, injuriar e prejudicar o outro. Jesus não fazia isso. Diante do fracassado, do fraco, do convalescido, do miserável, Jesus abria os braços. E eu e você somos representantes de Jesus na terra. Aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Como eu me comporto diante do fracassado, do fraco, coisa que sem vergonha, vagabundo, cara de pau, porque tem também, né? Tem na igreja. Aliás, está sobrando. Eu abro os braços, eu ofereço ajuda. Em seus momentos de particularidade, Jesus Cristo de Nazaré não perdia seu tempo apontando os erros, as mancadas dos escribas, fariseus e saduceus. Jesus ocupava seu tempo anunciando o Pai Celestial para os seus discípulos. Quando Jesus estava nas suas conversas íntimas e particulares com seus discípulos, você não vai encontrar em nenhum texto sagrado Jesus dizendo o sacerdote, o escriba, o esse ou aquele, é isso, isso, isso e isso. Jesus ocupava o pouco tempo que ele tinha, porque ele sabia que ele ia morrer, para transferir para os seus discípulos aquilo que ele tinha recebido do Pai. Você e eu somos chamados para transferir para o outro a vida de Deus que está em nós. Nós não fomos chamados para ser informante de ninguém. Nós não fomos chamados para ser parceiros do diabo. O diabo é o acusador dos irmãos. Quem está me entendendo? E a maior desgraça entre o ser humano é justamente isso. A língua de um detonando a vida do outro. Você não vai encontrar jamais o seu irmão mais velho fazendo isso. Aliás, o nosso irmão mais velho, quando ele estava diante de alguém que estava mais sujo do que pau de galinheiro, sabe o que ele fazia? Ele mostrava onde é que estava a sujeira. Mostrava para quem? Para os outros? Não, mostrava para a pessoa. Aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu faço sempre a sua vontade conforme lhe agrada. E a vontade de Deus é que nós sejamos verdadeiros. A vontade de Deus é que nós sejamos atalaia. O atalaia denuncia para o errado o erro dele.
Segunda característica que aquele que agradava sempre a Deus tinha e que eu e você precisamos ter. Jesus era misericordioso, mas não era complacente com o pecado. O amor de Jesus Cristo sempre apontava para a santidade de Deus. E não tem como ser santo concordando com o profano. Não tem como ser agradável a Deus se eu não for profeta de Deus, profetiza de Deus. O versículo 10 está escrito: quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno, podes ir e não peque mais. A misericórdia de Deus, que deve existir dentro de mim e de você, não é a mesma coisa de concordar com a safadeza, com a vida no pecado. Jesus falou: eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Então vai, mas deixa a safadeza, deixa a ser vergonhice, abandona o pecado, vá e não peques mais. Pergunta aí para o seu vizinho: você quer agradar o Pai? Então vai e não peques mais. Principalmente com o pecado mais comum para os crentes, que agora não fumam, não bebem, não adulteram, não dão calote. Qual o pecado mais comum dos crentes? A língua. Vá e usa a sua língua para profetizar. Vai e não peques mais. Como que Jesus tratava o fraco, o fracassado, o convalescido? Apontava o dedo ou abria os braços? Abria os braços. Jesus era misericordioso, mas ele era complacente, concordante com o pecado, sim ou não? Não. Terceira atitude de Jesus, que o Pai anseia encontrar em nós, para que a presença dele esteja sempre conosco e se manifeste através de nós. Jesus Cristo tinha convicção de sua identidade. Jesus sabia quem ele era. Elogios nem críticas podiam tirá-lo do propósito. As pessoas podiam elogiá-lo, estava tudo bem, ele sabia quem ele era. As pessoas podiam criticá-lo, estava tudo bem, ele sabia quem ele era. Acompanhe comigo o versículo 13, de João 8. Antes de ler, eu preciso te lembrar que Jesus era minoria. Era ele e ele. Tinha 12 que ele estava treinando, mas que nem sabiam o que queriam, quem era e nem para onde estavam indo. Então era Jesus sozinho, a não ser o Pai estava com ele. Versículo 13 de João 8. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: tu dás testemunho a respeito de ti mesmo, logo teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia vós não sabeis de onde eu venho e para onde eu vou. Olhe para cá, por favor. Você sabe de onde você veio? Sabe? Você sabe para onde você vai? Então você também sabe o que você está fazendo na terra. Então você também sabe que as coisas aqui são passageiras. Então você também sabe que por mais que você viva muito aqui, você não vai passar de 120 anos. Elogio não tirava Jesus do propósito. Crítica, perseguição não tirava Jesus do propósito. Porque Jesus sabia de onde ele veio e sabia para onde ele estava indo.
E toda essa firmeza estava fundamentada em cumprir as Escrituras. Toda essa firmeza, essa convicção estava fundamentada na vontade revelada do Criador de todas as coisas, a quem em Cristo você e eu podemos chamar de Pai. Jesus sabia quem Ele era, tinha convicção, porque em todos os momentos da sua vida, Ele se voltava para cumprir a palavra revelada do Pai. Em todos os momentos da sua vida, a prioridade dele era fazer a vontade do Pai. E o grande problema da maioria dos cristãos é que a vontade de Deus é prioridade quando é conveniente. E Deus não tem problema de memória. Para salvação, basta a aceitação do senhorio de Jesus Cristo. Agora, para ser tratado como Jesus foi, é preciso fazer a vontade de Deus de modo que agrade a Ele. Em nenhum momento de sua vida, Jesus abriu mão de cumprir a vontade do Pai. Vale a pena você abrir comigo em Mateus capítulo 3, versículo 13. Toda essa firmeza de Jesus Cristo estava fundamentada em cumprir as Escrituras, a vontade revelada do Criador de todas as coisas, a quem em Cristo Jesus podemos chamar de Pai. Então não era assim que Jesus tinha sorte, como foi dito aqui. Não era assim que Jesus, por não ter pecado, tinha garantia de ser atendido em tudo. Não. Veja o que está escrito, Mateus 3, 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João Batista. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti? E vens tu a mim? Olhe para cá um pouquinho, faz favor. João estava certo ou estava errado? Certo. Jesus não tinha pecado. João batizava com água para a remissão de pecados. Aí então, olha o que Cristo disse para João. Versículo 15. Jesus, entretanto, declarou: deixe assim, porquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus estava dizendo: deixe que eu seja batizado por ti, para que o exemplo fique estabelecido, gravado, e a vontade do Pai revelada seja cumprida, ainda que eu não precise, mas vai servir de exemplo para os outros. Eu não posso fazer a vontade de Deus e me voltar para ela apenas quando me convém, mas principalmente quando não me convém. Mas é o que Deus quer que seja feito, então eu faço. Ainda que as pessoas vão ver que eu sou menor do que aquele que sabe que eu sou maior. Quem está me entendendo? O que interessa é que Deus seja satisfeito. Tenha convicção de quem você é. Tenha certeza de onde você veio e para onde você vai. Isso pode fazer grande diferença para as lutas do dia a dia. Jesus Cristo viveu, quarta característica, a vida terrena com responsabilidade, de modo irrepreensível, tanto que até imposto ele pagou, porém, ele sabia que estava na terra temporariamente. Ser cristão, esperar em Deus, ter fé, não é ganhar um atestado para viver de qualquer jeito. A Bíblia diz assim, ó, quem tem muita fé e não quiser trabalhar, viva jejuando. Quem não quiser trabalhar, não coma. Porque Deus não tem filho vagabundo. Então lá Deus falou que não é para eu trabalhar, então Ele vai te alimentar. Ele vai mandar corvo, vai mandar urubu para levar bife para você. Os vagabundos não herdarão o reino dos céus, irmãos. Sabia disso?
Desde a antiguidade, ainda não se ouviu acerca de um Deus que trabalha. Se o pai é trabalhador, como que o filho pode ser vagabundo? A filha. Se o pai é trabalhador, como é que o filho que está lá no órgão público do Estado pode ficar enrolando? Isso não tem nada a ver com o pai. Se o pai é trabalhador, como é que o filho pode pegar atestado falso no posto de saúde para faltar no trabalho? Isso é ser filho do diabo, que é o pai da mentira. Aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu faço sempre a sua vontade conforme lhe agrada. Estou falando das características do dia a dia da vida, que podem fazer de você uma pessoa que transborda da graça, da glória e do poder de Deus. Características encontradas em Cristo Jesus. Versículo 23 de João 8, mostra com clareza isso que eu acabei de dizer. Jesus Cristo viveu na terra com responsabilidade, de modo irrepreensível. Até imposto ele pagou, mas ele sabia que ele estava aqui de passagem. João 8, 23, mas ele seguiu dizendo-lhes: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: as pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito, pois lhes parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas não são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Meu irmão, minha irmã, se você sabe qual é a sua identidade, e se você vive a vida na terra com responsabilidade, as pessoas vão te admirar, mas elas não vão te compreender, e por isso também elas vão te perseguir. Se você vive a vida na terra com responsabilidade, as pessoas vão te admirar, mas não vão conseguir te entender, e por isso a primeira atitude é te perseguir, até que elas precisem de você. Colossenses 3,1 diz, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vou repetir, Jesus vivia a vida terrena com responsabilidade. Agora eu te pergunto, o tempo todo, você precisa se conectar nas coisas da terra ou elas já estão intrínsecas dentro de nós? Elas já estão dentro. Agora, para você se conectar nas coisas do nosso Pai Celestial, é preciso buscar, sim ou não? Jesus vivia na terra com responsabilidade. Mas o tempo todo a prioridade dele era fazer a vontade do Pai. Se a tua prioridade não for fazer a vontade do Pai, você vai fazê-la acidentalmente de vez em quando. Se a tua prioridade for fazer a vontade do Pai, você vai se tornar uma pessoa equilibrada, inabalável, pronta para toda e qualquer circunstância, e que vai então fazer muito melhor as coisas terrenas do que quando você se dedicava exclusivamente para as coisas da terra. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a graça de Deus te toma de uma tal maneira que para as coisas da terra você se torna apto e você tira tudo de letra, fica tudo mais fácil, porque a presença equilibradora de Deus está na sua vida. Isso vale um glória a Deus? Quando é o contrário, basta olhar para as pessoas que vivem ao seu redor. A maioria das pessoas hoje tem tudo, mas nada está bom. A maioria das pessoas hoje precisam de algum tipo de droga para ter equilíbrio. A maioria. Quinta atitude de Jesus de Nazaré, que se for encontrada e praticada na sua e na minha vida,
vai nos levar à abundância de vida, porque garante a presença do Pai. Jesus Cristo de Nazaré deixa claro que os filhos praticam as obras que veem o Pai praticando. Quem é que você busca imitar todos os dias? Quem é a tua inspiração? João 8,34 diz: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo do Pai e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Meu irmão, minha irmã, olha para cá, faz favor. Ou você é um crente carnal, dominado pela carne e não guiado pelo Espírito Santo, ou você é um convencido, você não é convertido. Porque o convertido, que é espiritual, não vive na prática do pecado. Se o pecado faz parte da sua vida, e isso é que te impede de ter vida em abundância, isso é o que impede de você ter paz, que excede todo entendimento, isso que impede você de vencer a ansiedade. Ô apóstolo, para aí está colocando um peso por demais pesado sobre a minha vida, porque quem é que não tem ansiedade nessa terra? Todo mundo tem. Agora, andar ansioso é falta de intimidade com o Pai, porque a Bíblia diz em mais de uma passagem: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. E por que Ele manda lançar ansiedade? Porque Ele sabe que todos temos. Agora, onde é que está a falta? Quando eu não lanço sobre Ele. Quando é que eu não lanço sobre Ele? Quando eu não tenho intimidade com Ele, quando eu não tenho comunhão com Ele, quando eu vou fazer o devocional só para que Ele me alivie. Eu não vou fazer o devocional para ter comunhão, para dar alegria. Eu vou fazer o devocional para cumprir o protocolo religioso. Deus não se deixa enganar. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Não adianta fazer a vontade de Deus para agradar você, tem que fazer a vontade de Deus do jeito que agrada a Deus. Eu vou fazer o devocional, Pai, porque eu preciso aprender a te agradar. Eu vou fazer o devocional porque sem o Senhor eu não consigo viver. Eu vou fazer o devocional porque eu quero ser um filho melhor, não apenas para o Senhor ser um pai melhor para mim, porque o Senhor já é bom demais. Quem está me entendendo? Dá um sinalzinho. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Se eu sou escravo do pecado, eu fui liberto pelo Filho? Não, se o Filho não me libertou, então eu não sou filho. Posso sim ser um filho cara de pau, sem vergonha. Sabe que está errado, o Espírito Santo está falando, mas pecar é tão gostoso. E vai dizer que não é? Eu vou continuar aqui. Vou levando a vida. E o Satanás me levando. E se Jesus vier, se a trombeta soar, quem tiver conscientemente, terminantemente na prática do pecado, vai na primeira chamada? A Bíblia que eu leio diz que não. Agora, tem uns livros aí sendo escritos que diz que a graça cobre tudo, até a safadeza. Mas não é o que diz a Bíblia, não. Aquilo que eu vejo meu pai fazer, é isso que eu faço. Você já viu Deus fazendo alguma coisa errada? Pena que não dá tempo. Vamos aqui para terminar. Sexta atitude que encontramos em Jesus e que o Pai quer encontrar em mim e em você. Jesus Cristo deixa claro que Ele ouviu o Pai, obedecia o Pai, por ter o DNA do Pai. João 8,47, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus, entretanto vós não ouvis, porque não sois de Deus. Diga para o seu vizinho, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você é de Deus? Se você for, os seus ouvidos ouvem, e o seu coração esconde, e o seu subconsciente te leva a praticar. Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados, é o que diz a palavra do Pai.
Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Filipenses 2,3, nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Não, fulano, gente boa. Mas você sabia, olha, é coisa ruim, eu não quero saber. Não sou discipulador dele, não sou pastor dele, e não sou Deus. Fale para Deus, porque a Bíblia diz que Ele é mais importante do que eu, e eu não gostaria que você estivesse falando de mim como você está falando dele. Não puxe o tapete do seu vizinho, não puxe o tapete do seu encarregado que está acima de você, impedindo você de ser o chefe. Abençoe a vida dele, e se você tiver capacidade para ser, um dia você será levado além, pela mão do que está acima dele e pela mão do Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? É muito claro, quem ouve a palavra de Deus é de Deus, e a Escritura diz, não julgue, perdoe, não faça nada por rivalidade, querendo ser melhor do que ninguém, não fique com dor de cotovelo por ver alguém melhor do que você, aprenda com a pessoa, é o que está dizendo aqui. Romanos 12,10, amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si mesmo. Não é você que devia estar naquele lugar, não. Quem está lá é quem Deus quer que esteja. Não, mas você é muito melhor, você está enganado. Se a pessoa está lá é porque é o tempo dele, é o tempo dela, é Deus que quis. Eu peço que você feche os teus olhos agora. Se você puder, se você confiar. Eu quero ler esse texto sagrado. E o meu pedido para que você feche os olhos é para que você se concentre. E o Espírito de Deus te ajude. Abençoe, abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Olhe para cá, por favor. Faça assim com o seu dedo profético. Diga aí para o seu vizinho, o poder para pagar o mal com o bem está dentro de você. Último ponto. Fique de pé, para você ficar com a sensação que eu já vou acabar. Jesus Cristo de Nazaré vivia para viver a vontade do Pai. Jesus Cristo de Nazaré vivia para viver a vontade do Pai. Versículo 50 ele diz, e além do mais, eu não estou buscando minha própria glória, existe um que a busca por mim e tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Assemelhar-se com Jesus está muito acima de receber bênçãos na terra.
Até o diabo pode dar bênçãos na terra, mas vida eterna só o Pai Celestial pode dar, para quem anda conforme o filho mais velho andou sobre a face da terra. Romanos 6,11: desta maneira considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vida agradável ao Pai. Nós precisamos crescer em semelhança ao nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Faça assim com a sua mão. Pai, aqui estamos diante da tua santa presença, e não há outro além de ti, não há Deus como tu, só o Senhor é Deus. O Senhor não é nossa propriedade, antes nós somos tua propriedade. E poderoso Deus, nós somos agradecidos pelo privilégio de termos sido alcançados para o Senhor em Cristo. E nesta manhã, Pai, com nossos lábios nós declaramos que queremos poder dizer o que Jesus disse: aquele que me enviou sempre está comigo, nunca me deixou só, porque eu procuro fazer a sua vontade conforme lhe agrada. Poderoso Deus, ache em cada um de nós essa inclinação, essa decisão inegociável de te agradar antes de agradar a nós mesmos ou a qualquer outra pessoa. Poderoso Deus, nos ajude a te conhecer e a gastar mais tempo com o Senhor do que com qualquer outro entretenimento de sobre a face da terra. Pai, assim como o Senhor ajudou Jesus, ajude cada um de nós a realizar toda a obra confiada às nossas mãos, também aquela lá do nosso trabalho, também aquela lá da faculdade, da escola. Ó Deus, nos ajude a sermos confundidos com Jesus de Nazaré. Faça de nós homens e mulheres capazes de pagar o mal, fazendo bem para a pessoa que está nos perseguindo, nos injuriando. Livra-nos, ó Deus, da doença da língua, mas venha nesta manhã sobre todo o coração que ouviu a Tua palavra e se arrependeu. Ajuda-nos a caminhar à perfeição nesse ambiente daquilo que sai dos nossos lábios. Arranca, Pai, dos nossos lares, dos esconderijos, onde esse espírito de fofoca, de calúnia, de difamação habita, e volta e meia pega um e pega outro. Ó Deus, que em nós seja achado o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Assim como Jesus, ó Pai, não andou nas obras da carne, nós as rejeitamos no poder do nome do Teu Filho amado. Nós não queremos ser vistos e confundidos como cristãos carnais, que vivem na obscuridade dos seus próprios pensamentos. Nós queremos ser conhecidos, vistos, e nós mesmos, ó Pai, queremos nos enxergar como pessoas espirituais, que entendem as coisas espirituais, porque buscam em primeiro lugar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à Tua direita. Pai, que saiamos daqui com essa convicção: nós podemos ser parecidos com o nosso irmão mais velho pelo poder do Espírito Santo. Em todas as áreas das nossas vidas, nós já somos mais que vencedores. Nós podemos tratar o outro como superior a nós. Nós não podemos admitir que o outro faz melhor do que nós, ainda que ele não esteja fazendo. Mas em Cristo nós temos o poder para profetizar isso. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas, de cada um dos meus irmãos e irmãs. Muito obrigado pelas nossas vidas na Tua presença. Que ao sairmos daqui sejamos levados debaixo da Tua graça, da Tua glória e do Teu poder, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Aleluia, dê um soquinho gospel aí, diga para o seu vizinho: vida agradável ao Pai.